Irmãos, ainda nesse tema de eleição dos cargos oficiais da nossa igreja, você que nos visita, não fique assustado, tá? Não fique assustado. Você está numa igreja que é organizada, ela tem um sistema de presbiteriano de governo sério, que preza pela palavra de Deus. Nós temos prestação de contas nessa igreja. Você que veio de fora, talvez, ou que passou por outra igreja, se você não sabe, anualmente a nossa igreja presbiteriana apresenta as contas aqui. O seu dízimo, a sua oferta, ela é computada aqui, exposta aqui. Então nós não escondemos nada de ninguém. Agora, pergunto para você, você já foi em igrejas por aí que em algum momento você viu prestação de contas do dízimo que você dá? Nessa igreja acontece. Nós nos orgulhamos por isso? Não. É uma função óbvia de uma comunidade que deve ser o quê? Trans? Então, eu fico feliz de participar dessa igreja. Pensa num cara desorganizado. E que Deus está me organizando. Como é bom fazer parte de uma igreja organizada. Como o nosso irmão Jacó falou assim, né? O sistema é bom, né? As pessoas que atrapalham. E é verdade. O sistema é perfeito. O carro é excelente, perfeito, mas a velocidade que nós imprimimos pode causar vários ou muitos acidentes. Não é verdade, meus irmãos? É verdade. O carro é bom, tudo funciona, tem não sei o quê, mas a velocidade, fora da velocidade, pode causar vários acidentes. Então, meus irmãos, quando eu falo isso, porque está aqui dentro de mim, no meu coração, essa vontade de ver uma igreja, que é onde as pessoas vêm para cá, se sintam seguras. E que o cinto de segurança é o que você sente da presença de Deus. O cinto de segurança é a presença de Deus que faz você sentir. Literalmente, Ele está presente e amparando você nos bancos aí. Você não vai cair, entendeu? Deus não quer fazer você cair. É exatamente isso. Sendo assim, irmãos, dentro desse tema, eu queria ler um boletim de informações da nossa igreja a respeito das eleições. Vamos lá. Boletim informativo do Conselho da Primeira Igreja, Presbiteriana Independente de Marília. O assunto é eleições de oficiais, presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas. Data da eleição, dia 13 de outubro, próximo domingo. O Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília informa aos membros que no dia 13 de outubro serão realizadas as eleições de oficiais para o mandato de presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas. Orientações importantes para a eleição, data e horário. Presta atenção, meus irmãos, olha aqui, ó. A eleição ocorrerá durante os 2 cultos do dia. Culto matutino, a partir das 9 horas da manhã. Por que 9 horas da manhã? Porque os trabalhos no domingo, todo domingo de manhã, os trabalhos começam às 9 horas da manhã, através da escola bíblica dominical. Já tem movimento aqui na igreja. Sendo assim, os irmãos que já vão participar da escola dominical, já poderão estar votando. E quando vai passando o tempo, os irmãos vão chegando, já podem votar. Já façam isso logo pela manhã, antes do culto, para não virar aquela muvuca durante o culto. Da mesma forma, então começa às 9 horas da manhã e encerra exatamente ao meio-dia. Finalize esse primeiro momento, porque nós temos uma outra igreja no domingo à noite, que são vocês. Aí nós iniciamos aqui a partir das 19 horas da noite, encerrando, meus irmãos, encerrando no máximo até as 19h40. Porque a gente percebe pessoas chegando às 7h30 da noite aqui. Vamos dar aí 10 minutos de, para você, mas nós vamos encerrar exatamente às 19h40, porque daí precisa de um tempo para a comissão apuradora, a mesa receptora, fazer a apuração ali na secretaria. Para que ao final do culto, às 20h30, às 8h30, nós tenhamos aqui já o resultado das eleições. Correto, irmãos? Tanto os diáconos, diaconisas, como os dos presbíteros e presbíteras. Sobre ainda a questão do horário não, em relação ao horário dos votos, nós temos aí
13 candidatos ao presbiterato. 13. Nós tínhamos 14, como eu falei, o Ederlei, ele declinou, não vai disputar. Então, são 13 candidatos a presbíteros para 7 vagas, correto? 7 vagas. Então, fica explícito que você pode votar até 7 presbíteros. Qualquer número acima disso, esse voto será anulado. Se tiver 8 presbíteros lá sinalizado, esse voto será anulado. Não tem como descobrir quais os 7 que você quer, sendo que só 7 irão passar. Se assim passarem dos 50% mais 1 dos votos, que seja também entendido dessa forma. Então, 13 candidatos a presbíteros, apenas 7 você vai votar. Ah, pastor, mas eu posso votar só 4? Em 3, 2, 1, 6? Você pode, mas eu estou te encorajando a você ter uma direção de Deus, para que você tenha 7 homens encaminhados para nos ajudar. Porque se nós não alcançarmos esses 7, e alcançarmos apenas 3, 4, 2 que seja, mais de 50% dos votos, 50 mais 1, dependendo da situação, do número de votantes, nós vamos ter que formar o conselho com aqueles que se elegeram, 3, 4, e promover depois de um mês e meio, de acordo com o novo conselho, para nós fazermos uma nova eleição para concorrer às 3 últimas vagas que faltam, com os restantes que estão disputando. Simples assim. Só que nós podemos encerrar esse assunto no domingo que vem mesmo. Então, façam um esforço e votem em 7 candidatos. A não ser que você não tenha paz, mas você é livre para isso, porque você tem o direito e o dever. Sendo assim, então, nós não vamos aceitar o voto com mais de 8 votos, certo? Não vamos aceitar, até 7. Desculpa, até 7. Com 8 vai ser anulado. Não aceitaremos rasuras e nem ofensas, como eu falei aqui. Ok? Isso aconteceu na nossa igreja, gente. Então, por favor. Eu fiquei sabendo ontem sobre isso, nem sabia. Mas, enfim, sobre os nossos candidatos a diáconos e diaconisas, nós temos 30 vagas para 27 pessoas. Então, assim, se não passar um desses, é porque não alcançou os 50% mais 1. Então, nós temos 30 vagas para 27. Então, você tem a liberdade aí de votar nos 27, porque, enfim, certo? Então, 13 candidatos para presbíteros, 27 candidatos para diáconos e diaconisas, para 30 vagas. 13 candidatos para 7 vagas, certo? E eu já estou falando isso porque, na hora da apuração, os irmãos da mesa receptora, apuradora, estarão sabendo desses detalhes dos votos lá. Outra coisa importante, meus irmãos, é nós sabermos o seguinte: o conselho convida todos os membros a orarem para a eleição, pedindo orientação e sabedoria de Deus para que os novos oficiais eleitos sirvam a igreja com zelo e dedicação. Orientação e direção espiritual de Deus para isso. Eu não sei se eu contei isso, mas acho que eu já falei sobre a questão 7h40, aí 8h40, 7h40, apuração dos votos, para que nós tenhamos no final. É isso. Essas orientações é importante para que você saiba que nós estaremos trabalhando nos bastidores aí, uma comissão estará trabalhando nos bastidores. Agora, irmãos, de repente você pergunta assim, pastor, e isso surgiu exatamente no nosso treinamento dos oficiais. Não sei se foi no momento, se houve essa pergunta com os diáconos e diaconisas, mas quando nós estávamos falando ali para os presbíteros e presbíteras, porque também envolvia alguns do Alvo, do Projeto Alvo, perguntaram assim, mas a congregação do Projeto Alvo também eles não são membros da nossa igreja? Sim, eles são membros da igreja, são membros. Eles têm direito a voto e votar? Sim, eles têm direito a votar e serem votados. Não obstante, o conselho entendeu que a congregação não vai participar desse momento, porque se trata de escolher um conselho para esta igreja aqui, que é a igreja sede, correto? Porque a congregação ainda não é igreja oficial. Ela não manda nada, quem manda é o conselho. Basicamente isso. O artigo 29
parágrafo 3, diz assim: o Conselho regulará o processo eleitoral, observado o disposto na Constituição e nesta lei. Não foi à toa que ela fez isso, foi porque a gente entende que há uma coerência aí. A congregação do Projeto-Alvo está já quase que entrando no processo de se organizar como igreja. Eles participaram ontem conosco, já com os seus representantes, visando um treinamento já, justamente para isso, porque eles terão os oficiais deles, terão um conselho deles. Eu quero ler um informativo aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês. Preste atenção aqui no informativo. Informativo da primeira IPI de Marília sobre a não participação da congregação do Projeto-Alvo nas eleições de oficiais. Prezada primeira igreja de Marília, comunicamos que os membros da congregação do Projeto-Alvo não participarão das eleições de presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas da primeira IPI de Marília, por conta da futura organização dessa congregação como igreja oficial da IPI do Brasil. Razões principais: transição para a igreja autônoma. A congregação do Projeto-Alvo está em fase final de organização, de preparação, na verdade, como uma igreja independente, o que exige foco na formação de sua própria liderança. Novo corpo de oficiais. Com a autonomia, a congregação do Projeto-Alvo elegerá seus próprios presbíteros e diáconos, adequados à sua realidade local. Também, evitar conflitos administrativos. A participação nas eleições da igreja sede pode causar sobreposição de funções e comprometer a transição. Agradecemos a compreensão de todos e seguimos em oração por esse novo capítulo na caminhada de fé na congregação do Projeto-Alvo. Conselho da Primeira Igreja de Marília. Agradecemos a audiência de vocês. Presta atenção, me perguntaram fora do culto hoje. Mas como fica o presbítero João Carlos Paes? Ele está lá no alvo? Sim. O presbítero João Paes não é presbítero da congregação do Projeto-Alvo. É? Não é, porque não é igreja organizada ainda. Porque só uma igreja organizada pode ter um presbítero, certo? O presbítero João Paes é presbítero desta igreja aqui. É desta igreja. Ele está lá amparando, ajudando, um representante nosso daqui para enxergar o movimento, se as coisas estão sendo feitas corretamente lá. As informações que nós temos de lá são trazidas por ele. Então, ele é o nosso espião lá. Então, o João é nosso. O João é nosso, não vem não. O Papai Noel é nosso. Eu falei hoje de manhã sobre isso. Então, mas é bom esclarecer, porque daí você pensa assim, não, mas como é que fica o João? Não, o João é nosso. O João é do conselho dessa igreja. Como qualquer outro presbítero, que às vezes é chamado para estar lá para ajudar na ministração da ceia, para presente para recepção de novos membros. Entende isso? Então, está tudo certo, irmãos. A congregação está sujeita à igreja sede, ao conselho da igreja. É o conselho que tem poder de jurisdição, então ela pode regular o processo eleitoral. Sendo assim, está tudo certo, muito bem organizado. Amém, irmãos? Ok. Sendo assim, abra sua Bíblia, que eu tenho aí 27 minutos para conversar com você, ainda dentro do tema, sobre os direitos e deveres de você votar com consciência, de forma orientada pelas Escrituras da Palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia. No livro de Tito, capítulo 1. Depois de Timóteo, 2 Timóteo, tem lá o livro, a Epístola de Paulo a Tito. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Isso. Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Quem escreve aqui é o apóstolo Paulo, a Tito, e ele diz assim, olha que interessante. Dentro desse tema, meus irmãos, o tema da nossa pregação é o direito e o dever de votarem oficiais, presbíteros e diáconos numa igreja local. Olha que interessante, é um tema não muito comum de ser pregado nas igrejas. E eu estou usando essa oportunidade para falar sobre isso.
Porque pensa eu, os presbíteros estão aqui, pensa eu pregando sobre isso, aleatoriamente, não tem problema nenhum. E eu tendo que falar da conduta dos presbíteros. A igreja vai pensar assim, não, ele está pregando contra os presbíteros. Eles estão mandando recado para mim, ele está mandando recado para mim. Então eu estou aproveitando a chance. Cada um com seus problemas. Estou brincando, mas faz sentido nós pregarmos isso, porque é para isso entrar no seu coração, na sua mente, no seu espírito, para edificar você, provocar você a saber que as Escrituras dá a direção para você ser um homem ou uma mulher espiritual preparado para toda boa obra, amém? É isso, vamos lá. Tito, do verso 1 ao 5, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção no verso 5 agora, olha que importantíssimo. Para você ver que o nosso sistema de governo presbiteriano, ele foi pensado biblicamente, presta atenção, há pelo menos 3 regimes numa igreja. O episcopal, onde quem manda é o pastor. Às vezes dá vontade de ser episcopal. Às vezes a gente tem que ser um pouco episcopal. Um outro extremo é o congregacional, é a igreja que manda. E Calvino, João Calvino, nosso reformador, ele, transitando nas escrituras do Novo Testamento, mais precisamente em Atos, e também vendo as outras cartas, ele percebeu que havia uma liderança que representava o povo. Então ele criou o sistema presbiteriano de governo, que trata dessa meiuca, é representativo. Sim, ele não tira a autoridade de uma comunidade. A igreja, na nossa Constituição, a igreja é soberana nos votos. É ela que vota. Não pode ser votado o presbítero diácono em nenhum outro lugar, não pode. É aqui, o fórum é aqui. É aqui, é a igreja que tem esse direito. Ela que tem esse poder. Eu não posso indicar ninguém, eu não posso falar nada. É a igreja que vai mandar. Só que ela elege esses representantes. Homens dos quais tem passar pelas relações aqui e as atribuições bíblicas que nós estamos vendo. Vamos lá. E olha só, Calvino então criou esse sistema que fica equilibrado, aonde sim, a igreja se movimenta, a igreja ela é a que representa o corpo de Cristo, mas ela tem os seus representantes. Ela tem um pastor, ela tem um presbítero, ela tem os anciãos, ela tem os diáconos que fazem um trabalhar da igreja. Vamos lá. Olha o verso 5, por esta causa, olha só que Paulo está dizendo assim, ó, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Em ordem as coisas restantes. Então tinha desordem em algumas áreas talvez. Talvez, colocar uma coisa em ordem, parece que essa coisa em ordem estava fora do lugar. Então Paulo falou assim, te coloquei lá, Tito, para que você pudesse colocar em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade onde tiver uma igreja, constituísses, o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Olha lá, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Meu Deus, olha que poder, olha que palavra. Sendo assim, o primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente isso aqui, ó. O princípio da ordem e autoridade na igreja. Essa igreja aqui tinham homens designados sob liderança de Paulo, homens que Paulo enxergava que tinha essas vestimentas aqui, todas essas peças. Hoje de manhã eu falei sobre isso. É alguém que você olha num texto assim, e olha assim, nossa,
Eu enxergo fulano de tal nisso aqui. Então assim, eu não enxergo fulano pensando em outra coisa. Eu vou para a Bíblia enxergando a pessoa. E aqui, não é difamando, mas elevando o nível de exigência de forma positiva e excelente. Não é uma relação de desgraça, para dizer assim, aquele lá está na relação da desgraça, então não voto nele mesmo. A relação aqui é de excelência, para dizer assim, olha, eu vejo esse homem, eu vejo essa mulher. Entende isso, meus irmãos? Olha que interessante sobre isso. Então ele aqui está dizendo assim, olha, eu coloquei você aí para você colocar em ordem as coisas. E de repente, como eu estou tentando fazer, colocando em ordem algumas coisas na igreja. E me submetendo a esse princípio de organizar a igreja, de dar rumo para a igreja. Nós pastores que somos pastores, presbíteros docentes, ensinamos, diferente dos presbíteros regentes, que nos ensinam também, nos ajudam, amparam no ensino. E os diáconos, que fazem parte da parte beneficente da igreja, do trabalho duro na igreja. O que eu quero destacar dentro desse ponto, o princípio da ordem e da autoridade na igreja? Deus é um Deus de ordem, e a organização da igreja reflete sua natureza. Na igreja, a autoridade é exercida por líderes chamados e capacitados por Deus, eleitos para cuidar do rebanho. Quantos homens... Quem gosta do Nicodemos aqui? Não precisa de não. Quem gosta do Nicodemos? Eu gosto. Quem gosta do Hernandes aqui? Muita gente. E muita gente que não é presbiteriano gosta dele. Por que será? Homens que levam a sério a palavra de Deus, que expõem as escrituras de forma fácil de compreender, profundos no que falam, estudiosos. Vai ver a igreja desses caras. Igrejas bem organizadas, igrejas completas, robustas. O culto pode ser aquela loucura que você gosta de gritar, pular, mas vai ver a consistência da palavra. Você pode ir para uma festa, e lá na festa você não encontrar comida boa. Às vezes você vai para uma festinha, e encontra comida boa. Se é para alimentar, então, se é para festar, então vai para qualquer lugar. Se é para se alimentar, vai no lugar certo. E eu não estou dizendo que é só aqui não. Porque aonde tiver um homem, uma mulher, que teme a Deus, pode ter certeza, haverá alimento de Deus sobre a tua vida. Haverá alimento de Deus sobre a tua vida. E nós estamos crescendo, né, Juba? A gente vai crescer. A gente não é o Nicodemos, não é o Hernandes, mas um dia, na próxima geração, nós vai ser. Não, tem que ser. Mas enfim, Deus é um Deus de ordem, amém? É isso. Uma ilustração é o seguinte, sobre a ordem de ter pessoas com autoridade dentro de uma igreja. Olha só que interessante. Pensa numa família ou num governo sem liderança ou organização. O caos se instalaria. Da mesma forma, Deus estabeleceu a liderança ordenada em sua igreja para manter a saúde espiritual e a boa ordem. John Calvino diz o seguinte sobre essa questão de organização em suas institutas: onde não há governo, nem ordem, o caos se segue. Isto é, o contrário à vontade de Deus. Deus ordenou que presbíteros governem com sabedoria e cuidado pastoral. Uma aplicação prática dentro desse princípio aqui, da ordem e da autoridade na igreja, é o seguinte: quando votamos, estamos escolhendo homens que servirão como instrumentos da graça de Deus na igreja. Ore e escolha, examine com discernimento, sabendo que essas decisões têm impacto duradouro. Sim, impacto duradouro. Segundo ponto, as qualificações bíblicas dos oficiais. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3, um pouquinho aí, volta um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós já lemos sobre isso também, é muito parecido com o que Paulo fala para Tito, também ele fala para Timóteo. Do verso 1 ao 13, eu só vou destacar o seguinte aqui, meus irmãos, o primeiro e o segundo versículo, que diz assim, fiel é a palavra, 1 Timóteo 3 diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Tudo bem, pastor, eu aspiro o episcopado, e aí eu falo para ele, não, excelente obra você almeja, mas é necessário, falta para você,
Tem que ter em você. Se não tem com você, você precisa ter essa vestimenta. Porque você pode vir para a igreja e tá frio, você pode vir de bermuda. E eu gosto de bermuda. Você pode vir de boné. Eu gosto de boné. Né, Joãozinho? Nós gostamos de boné. Por causa da nossa careca. Mas você pode vir sem outras vestimentas que podem te expor. E a falta dessas virtudes, muitas vezes, nos expõe. Está te faltando essa temperança, essa hospitalidade. Está te faltando ser um homem equilibrado, governar bem a sua casa. Então, a vestimenta está aqui, meus irmãos. Olha o verso 2, que ele diz aqui: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Olha aqui, até o verso 7, é o caráter dos presbíteros. Do verso 8 até o final, é o caráter dos diáconos. Aqui está dizendo o seguinte: as qualificações bíblicas dos oficiais está aqui, você pode ler na sua casa. Qual é o princípio aqui a ser destacado? A Bíblia estabelece claramente as qualificações para os presbíteros e diáconos. Homens irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo, sábios, hospitaleiros, mestres da palavra, de bom testemunho. Uma ilustraçãozinha, dentro desse segundo ponto, das qualificações. Imagine contratar um gerente para uma empresa sem considerar suas qualificações. O fracasso é quase certo. Na igreja, escolher homens sem examinar suas qualificações espirituais pode trazer sérios problemas para o rebanho. Sim. Vou contar uma historinha para vocês. Dentre uma das exigências, eu tenho aqui, se eu não me engano, eu não sei se está aqui, acho que está aqui. Uma das exigências que compete ao presbítero não está aqui, está numa outra lista, mas é batizar os seus filhos pequenos. E numa IPI lá em Brasília, há pelo menos 20 anos atrás, eu já era pastor, e eu conversando com ele falou assim: mas eu não vou batizar meus filhos. Eu falei assim: por que você é presbítero então? Na Constituição, é uma exigência que o presbítero apresente seus filhos, porque está implícito, meus irmãos, a nossa teologia reformada que permite isso. A boa teologia, que entende que é uma promessa para vós, para os vossos filhos e para todos quantos Deus chamar. E tantos outros textos que ficam implícito, que filhos, a casa inteira foi batizada. Lá não fala que tinha criança pequena, mas também não fala que não tinha. Lide em toda a sua casa, o carcereiro em toda a sua casa. E o que fala casa é que todo mundo estava ali junto, até os servos ali entraram e se banharam, tomaram banho, sendo batizados. Quando o cara não entende isso, só um detalhe. E aí é uma igreja presbiterana que não desconhece de um presbítero dentro da igreja que não se submete a isso. É passível de repreensão. Meus irmãos, a gente não está acostumado na nossa geração a ser repreendido. Repreendido é só para mostrar para a pessoa que ela está fora do lugar. E pior, eu não gosto de corrigido, colocar no lugar certo. Porque uma coisa é você repreender e falar assim: você está errado aí, ó. E ela começa a bater com você e ela vai continuar no lugar errado. Outra coisa é falar assim: olha, você está fora do lugar e você não vai ficar aí, volta para o seu lugar, corrige. Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Paulo não fala isso à toa em 1 Timóteo, em 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, fora do lugar, correção. Ele não deixa, a palavra ela não só denuncia você que está fora do lugar, ela pega você e coloca no lugar certo, porque ela te ama. Ou você fala que teu filho está no lugar errado, num penhasco, e você só repreende: meu filho, você está no lugar errado. O que você faz? Meu Deus, você vai lá e
nem se ele não quiser, tu vai lá, tira o miserável lá do penhasco, não é assim? Não é assim? Por amor, por salvar a vida dele. E educado na justiça, até que ele é educado não vai mais no penhasco. Então, entre o ensino e a educação, sempre tem um espaço na nossa vida que nós seremos repreendidos e corrigidos. Basta a gente ver o caráter dos nossos filhos, mesmo depois de velho, quando eles teriam teoricamente liberdade para tomar as decisões, e eles têm depois de maiores, sim, mas uma palavra de uma mãe, uma palavra de um pai, mesmo os filhos sendo mais velhos, meu Deus, como pesa. Como pesa, gera um temor no coração. Falei, mãe, eu decido sobre isso, mãe. Já falei para minha mãe muitas vezes, deixa eu levar pau, deixa eu quebrar a cabeça. Eu precisava falar isso para ela. Mas ela viu que eu estava crescendo também. Errei muito. Uma vez, nossa, eu não vou entrar nesse mérito, mas um dia eu queria ter ido para um show de rock, de skate lá em Londrina, eu morava em Biporã. Nossa, minha mãe falou não, e o não entrou dentro de mim assim, não, e eu querendo ir. E eu poderia ir, e eu não fui por temor a Deus, porque eu tinha medo de sair, eu já morava num lugar, num sobrado, só de pisar na primeira degrau, eu capotar ali, morrendo já para o inferno. Opressão total. E eu já tinha ido uma vez, não tinha acontecido nada, mas a minha mãe falou, não vai. Cara, pensa que eu esmurrei aquele sofá meu? E eu era adolescente, eu falei, não fui. E hoje eu lembro. A rebeldia do meu coração, mas foi a melhor coisa, eu não sei, alguma coisa a mais sobrenatural me segurou naquele local. E eu depois falei, obrigado Deus, porque mesmo rebelde o Senhor me preservou. E valeu a pena. Hoje, claro, minha mãe não tem domínio sobre mim, para ficar pedindo para fazer, mas uma fala dela, e saber ouvir faz toda a diferença. Entende, meus irmãos? A palavra traz isso para nós, levanta homens com autoridade, porque também uma das exigências bíblicas é que esse homem presbítero, esse pastor também, esse diácono, governe bem a sua casa, zelando pela educação dos filhos, e que daí ele tem autoridade aqui também para chamar a atenção dos nossos filhos. Porque na ausência do pai, quando o teu filho bagunça aqui, alguém pode chamar a atenção dele. E pensa num cara que bagunçava na igreja, que levava bronca toda hora, apanhava quase todo dia por causa disso. Olha o que Deus faz na vida da gente. Hoje eu sou baterista. Irmãos, eu falo tudo isso, mas é coisa que a Bíblia vai moldando nosso caráter. Ela vai ordenando, organizando a nossa vida, e a gente vai submetendo, a gente vai entendendo que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Olha interessante, dentro do segundo ponto ainda, Martin Lloyd Jones diz assim, a igreja deve sempre se preocupar com mais com a vida e caráter do que com os dons e habilidades, porque é verdade, meus irmãos. Às vezes a gente olha para as pessoas, mas aquele cara faz isso, mas o cara é insubmisso. Ele tem habilidade, mas não tem humildade. Num grupo, ele trava tudo. E olha só, os critérios aqui, é o que se vê antes. Não é assim, você é membro comum, você não é presbítero, você não é diácono. A Bíblia está falando para quem não é diácono, não é presbítero. Mas está falando da qualificação para se tornar presbítero e diácono. Então, você já vem investido, não pelado. Você já vem trazendo essas vestimentas, essas qualificações, onde as pessoas olham para você, dizendo assim, pô, esse cara já vive isso. Ele já vive isso. Não é assim, sai de membro do professo, toma o status da função e já se torna um anjo. Não. Ele já vem com unção. Ele já vem com o status da unção. Para pegar uma função, aí só a graça de Deus, só a bênção de Deus para dizer assim, ó, porque você tem a unção sobre a tua vida, você está apto para
ter a função nessa igreja para ser bênção para essa igreja. Porque nós queremos homens e mulheres, membros comuns, como cada um de vocês são, comuns. Sejam homens e mulheres já com muita unção, para um dia exercer essas funções na igreja, amém? Mesmo que não seja diácono, presbítero, mas que seja um líder ungido de célula, de ministério, professor de escola dominical. Qual a aplicação prática? Dentro desse segundo ponto sobre as qualificações bíblicas dos oficiais. Avalie cuidadosamente as vidas dos candidatos. Não baseie seu voto em preferências pessoais, mas no caráter bíblico, no testemunho dos candidatos. Isso preservará a pureza da igreja e a glória de Cristo. Terceiro, estou terminando, com a graça de Deus, a responsabilidade dos membros em eleger os oficiais. Nosso primeiro momento falamos sobre o princípio da ordem e da autoridade na igreja, as qualificações bíblicas dos oficiais no segundo momento, e agora, por fim, a responsabilidade dos membros em eleger oficiais. Atos 6, de 1 a 6, por favor, Atos 6, de 1 a 6. Por que eu estou pregando com textos diferentes? Geralmente os presbiterianos, eles pregam de forma expositiva. É um texto só, discorrendo versículo por versículo, explicando, separando em pontos. Nós somos preparados para isso. Como o assunto é temático, e tem vários textos que falam sobre a mesma condição, qualificação dos presbíteros, nós estamos usando esse estilo hoje temático, e usando vários textos para fundamentar o tema que está sendo proposto, correto? Vamos lá. Atos 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos, que não eram os diáconos, olha aí, nem pensavam nisso. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, olha aí os diáconos, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, olha só o que os apóstolos estão dizendo deles mesmos, enquanto a nós, por isso que é importante, meus irmãos, olha aqui, você saber que você tem um chamado, e que você tem uma missão, porque quem não tem chamado, não sabe para onde tem que ir, e quem não tem missão, não sabe o que tem que fazer. Pensa nisso. Quando os apóstolos falam isso, falam assim: olha, nós não ficaremos servindo não, escolha dentro de vocês, porque quanto a nós vamos focar em quê? Olha o verso aí. Quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração em primeiro lugar, e ao ministério da palavra. Viu, Juba? Oração e ministério da palavra. Às vezes tem a tendência de ajudar em algumas coisas, mas a gente deveria se ocupar com a oração e com o ministério da palavra. Ah, o pastor Guto não prega muito bem, não. Talvez porque eu estou fazendo outras coisas que outros deveriam fazer. Porque aí eu concentrar mais na palavra. Preciso de pessoas para trabalhar na igreja. Aliás, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Vamos lá. O parecer, olha o verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Meus irmãos do céu, olha só que maravilha, impuseram as mãos. É o que vai acontecer, não no dia 13, mas no próximo domingo, quando nós chamaremos aqui e vamos ordenar ou reconduzir aqueles que já estão, se bem que é mais que o presbítero que faz isso, né? Os diáconos também, é verdade. Aí, olha só o resultado, quando a igreja, ela está sendo organizada, quando há sabedoria para direcionar, designar significa tornar alguém alguma coisa. Jesus não só escolheu homens, mas designou homens. Ele escolheu homens comuns para se tornarem discípulos, e designou os discípulos para se tornarem alguma coisa. Designo é de cima para baixo, algo intencional. Signo, de sinal, dar um sinal,
tornar alguém alguma coisa, como uma flecha para acertar o alvo. Olha o verso 7, resultado de uma igreja que se organiza, que está trabalhando, que está organizando pessoas para trabalhar. Meus irmãos, olha que maravilha. Nós pensamos há quanto tempo atrás sobre o encontro das mulheres e o encontro dos homens? Já tem alguns meses. Bota aí uns 5, 6 meses ou mais. Já esgotou praticamente o trabalho com as mulheres. Só hoje de manhã tinha 90. 90! Dando um banho nos homens. Nós temos homens quanto? 40. Mais ou menos 40? Você vê, né? Aí, ó, 40. Quanto? Aí, ó, de Deus está convertendo os homens dessa igreja. Olha que benção. E você, homem que está aqui, não é que você se sente homem, não, você é homem. Você é homem. Homem, olha para mim. Eu não sei, se eu pudesse ter a visão além do alcance, Thundercats. Você vai sair daqui, como se fosse meu filho, vai lá e faz inscrição. Se não, estou brincando. Faz a sua inscrição, vai ser uma bênção estarmos, porque a gente tem que fazer mais barulho que as mulheres. Vai ser no mesmo ambiente, não no mesmo local, mas em ambientes diferentes. As mulheres vão estar gritando de um lado, a gente vai estar gritando do outro. Elas vão estar vendo um programa, a gente vai estar vendo futebol. Entendeu? A gente vai se alegrar lá, amém, irmãos? É isso, olha que a igreja está se movimentando. Eles estão aderindo, é isso que nós queremos. Isso é muito bom, né? E olha só, o resultado disso é isso aqui, meus irmãos, presta atenção, ó. Olha, meu Deus, olha o verso 7, lê comigo. Crescia a palavra de Deus, aleluia. Porque o que tem que crescer na igreja é a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é que dá movimento de direção para essa igreja. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, meu Deus do céu. Ó, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, conversei com o Juba também. E com o pastor Valdir, né, na semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada. Quando nós, pastores aqui, estamos aqui na frente, e falamos assim, olha, queremos conhecer, nós falamos visitantes? Falamos? Olha aí. Olha, estava viajando. Quando a gente fala dos visitantes, a gente fala assim, nós queremos conhecer os nossos visitantes, aí ergue a sua mão do lado aqui, sua mão e tal. Aí geralmente a pessoa levanta o braço, e fala, de onde você é? Qual é o teu nome? De onde você é? Você mora em Marília? Sim, mora em Marília. Você já é, de qual igreja você é? A pessoa, eu sou da igreja tal, já é crente. Visitante crente, é legal, porque vai encher a igreja. Mas qual que é a ideia aqui? É que tivesse pessoas que não fossem crentes. E que pudessem ser convidadas para estar aqui. Você é de uma igreja? Não, primeira vez que eu venho. Você não é cristão? Não, eu vim aqui. Isso é legal a gente ouvir e ver. Pessoas que não são crentes. Isso é visita de verdade. Porque a gente vê hoje as igrejas, uma igreja transitando por aí, né? A igreja terminal. Ela fica rodando. Ela para onde está, fazendo mais barulho. A gente quer ver pessoas novas. Então você pode trazer pessoas novas para vir. E aí que está falando, crescia a palavra. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até os líderes judeus estavam se convertendo, meus irmãos. É sobre isso. Vamos lá, terminando. A igreja primitiva selecionou seus líderes por meio de oração e discernimento comunitário. A congregação teve o dever de eleger homens que refletem os valores de Cristo para liderar a igreja. É isso mesmo. Uma ilustração. Um barco à deriva precisa de capitães competentes. Se o barco, a igreja, for liderado por homens sem direção ou fé, todos a bordo sofrem. Lembra de Jonas? Homem que foi chamado para uma direção, foi para outro lugar. Não foi? Era para ir para Nínive, foi para Tarsis, não é? Aí pegou um barco, né? Você sabe que palavra... Você sabe o significado do nome Jonas? Vocês sabem? Pomba. Pomba. Um pombo correio que desviou da direção. É um pombo correio, e pombo correio que não obedece a direção, sabe onde vai parar? No fundo do mar. Quem é que domina o mar? Quem é que domina o mar? O peixe. E quem domina o céu? A pomba. Gente fora do lugar só leva pau. Por isso que Deus vai lá, na hora que ele cai, o peixe vai lá e engole ele, porque aqui no mar, quem domina sou eu.
Quando você está fora do lugar, você vai parar engolido por algum outro lugar aí que domina, que não é você. E Deus teve misericórdia, porque o peixe é uma figura de Cristo, que preserva por 3 dias aquele que deveria estar morto já. E depois, por misericórdia de Deus, ele vomita a pomba para continuar agora o voo. Vai pegar a direção certa e vai para Nínive. Porque pomba não domina o fundo do mar. Quem domina é o peixe. Porque se você tira o peixe para fora, ele morre. E se você colocar a pomba, morre do mesmo jeito. Meus irmãos, a gente precisa estar encaixado onde Deus quer que nós estejamos. Amém? E vou terminando. Uma situação, o voto, vamos lá, o voto é a ferramenta que Deus deu aos membros para garantir que os líderes tenham um firme compromisso com o Evangelho. Abraham Kuyper diz assim, um teólogo: a igreja é a comunidade de santos sob a soberania de Cristo. Os membros são chamados a exercer sua responsabilidade, inclusive na escolha daqueles que vão liderar. Isso nos lembra que o voto é uma expressão de mordomia. Sim. Aplicação prática para terminar participe ativamente do processo eleitoral da igreja. Não se abstenha, pois seu voto é um meio pelo qual Deus pode guiar a eleição de homens piedosos. Prepare-se com oração, e esteja disposto a apoiar e ser pastoreado por aqueles que forem eleitos. E é verdade, meus irmãos, a exortação é para os que já estão e para aqueles que podem se tornar, todos nós. A revisão, a reciclagem é necessária. Nós pastores, nós temos a educação continuada na igreja DPI do Brasil, quando todos os pastores vão para lá para ouvir e ouvir coisas para nos reciclar, nos chamar a atenção. Concluindo, votar em oficiais é um privilégio e um dever dado por Deus. Ao eleger presbíteros e diáconos, a igreja local está seguindo o plano de Deus para a sua governança e cuidado. Que cada membro exerça esse papel com oração, discernimento e temor a Deus, sabendo que o futuro espiritual da igreja é impactado por essa decisão. Amém? Em nome de Jesus, fique em pé. Essa é uma semana decisiva. Nas redes sociais, nas plataformas digitais, aí nós vamos colocar algumas orientações sobre esse momento que vai acontecer domingo que vem. Estejam atentos. Olha que os membros professos, membros de fato, venham, participem, venham, por favor. Se não, de manhã, venha à noite, exerça o seu dever e o seu direito. É importante que isso aconteça. Venha, chame o outro que não veio hoje, olha, você precisa ir lá e votar. Você precisa ir lá exercer o seu direito. Então, cumpra com essa responsabilidade e seja guiado pelo Senhorio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo para fazer isso, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto, os cânticos, as canções, as orações, Deus, a ministração da ceia, a ministração da Tua palavra, tudo isso seja devolvido para Ti como honra e louvor a Ti. Pai, agora leva-nos em paz para as nossas casas, cubra as nossas vidas com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, que o Senhor seja o glorificado e exaltado nas nossas vidas, que nessa semana a gente possa experimentar, Deus, uma semana cheia de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas, uma semana onde a gente vai obedecer mais o Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Ajuda-nos, Deus, seja o Senhor da nossa casa, seja o Senhor que proteja a nossa cidade, seja o Senhor que seja o provedor da nossa casa, da nossa família. Deus, leva-nos em paz, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.